Olá pessoal, eu sou o Ricardo, estou aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre gestão do estoque de terceiros. No último vídeo a gente abordou ali o cadastro da CFOP, o tipo de movimento dentro da CFOP que são necessários para essa gestão desse estoque de terceiros. E hoje eu vou estar exemplificando para vocês a rotina, de emissão de uma nota de remessa para industrialização e o retorno por parte do terceiro daquela mercadoria remetida para industrialização. Então a visão de hoje é a empresa contratando um terceiro para industrializar, ok? Para isso eu já fiz o lançamento de uma nota fiscal de saída para que a gente possa trabalhar em cima dela as informações necessárias para essa gestão. Então eu gerei uma nota aqui, fictícia de saída, É importante observar na nota de saída sempre o terceiro, para quem eu estou enviando essa nota. Se o cadastro dele está como cliente, como fornecedor, o ideal é sempre, se eu estou trabalhando ele como cliente, tanto na saída quanto lá na nota de entrada, eu vou buscar o cadastro desse fornecedor da base de dados de clientes, ok? Outra questão importante no cabeçalho da nota é observar o destino da mercadoria, que nesse caso ela é uma mercadoria para industrialização. Normalmente vai estar trabalhando a venda na comercialização e nesse caso é uma industrialização. Salvando o cabeçalho, a gente tem o acesso aos itens. Eu vou demonstrar dentro do item aqui a função, qual a informação que a gente precisa alterar. Então, sempre que eu estou emitindo uma nota de remessa para industrialização, eu indiquei o material e eu vou fazer a alteração da natureza de operação. Lembrando que essas naturezas aqui são exemplos. A indicação é que sempre a empresa faça uma consulta ao teu contador para que ele faça a indicação da CFOP correta para a sua operação. Okay? Normalmente, as mais utilizadas nesse processo de industrialização vai ser a 5901, que é uma remessa para industrialização por encomenda. E aqui o tipo de movimento no estoque vinculado a ela, como vimos no vídeo anterior, é a 8004, que é uma saída de mercadoria própria para estoque em terceiros. Indiquei a quantidade, indiquei os valores e salvei. E eu fiz isso nos 3 itens seguintes. Se a gente observar então, eu tenho lá a natureza de operação 5901. Ok? Encerrando essa nota aqui, eu não tenho nenhuma informação diferente. Essas CFOPs normalmente não vão gerar tributos, não vão gerar impostos e nem vão gerar duplicatas, que é uma remessa para industrialização. Eu vou imprimir um DANF aqui só como exemplo para a gente poder verificar. Então ela já sai aqui para mim como a natureza de operação, uma remessa para industrialização, e os itens aqui naquele formato que é o formato de a CFOP 5901, ok? Então, a partir da emissão da nota fiscal de remessa para industrialização, já é possível fazer um acompanhamento e um controle do que eu tenho, de matéria-prima em posse de terceiros. Então, se eu venho aqui ao menu estoque de terceiros, a partir da conferência do estoque próprio em posse de terceiros, eu tenho, então, se eu fizer uma pesquisa aqui, está lá os 3 itens e a impressão do relatório de conferência, onde ele lista nota a nota, item a item, as quantidades remetidas, o que já foi devolvido e o saldo que eu tenho com aquele fornecedor. Okay? Além dessa conferência, é possível também fazer uma apuração a partir do inventário do estoque próprio em poder de terceiros, onde ele lista, no caso aqui, vai ficar igual ao que está lá na conferência, porque eu só tenho uma nota. Mas se eu tivesse outras notas com saldo em aberto, e que desse mesmo item ele ia somar, e ele traz um resumo do total que eu tenho de saldo de cada material lá com o meu terceiro. Ok? Então, essa primeira parte é a remessa, remeti a mercadoria, e aí eu aguardo a industrialização e o retorno. Então, o retorno da mercadoria por parte do industrializador eu vou importar no módulo estoque compras. A gente pode trabalhar a leitura do XML dentro do sistema, sempre observando aqui em produtos e serviços, editando aqueles itens e apontando a CFOP correta de retorno de industrialização, para que depois a gente possa fazer os vínculos que eu vou demonstrar mais à frente.
No meu caso, como eu não tenho um XML, né, uma simulação, então eu fiz um lançamento manual de uma nota fiscal de produtos. Eu já vou direto nos itens, porque essa entrada, a única alteração que eu tenho é realmente nos itens da nota fiscal, onde eu tenho aqui então, eu vou informar o mesmo material, né, a nota ela vai retornar ali a quantidade que o meu fornecedor, o meu industrializador está me retornando, e o valor vai ser sempre o mesmo que saiu da empresa. Então eu vou observar sempre o valor que eu fiz a remessa, o meu industrializador ele me retorna aquela mercadoria com aquele mesmo valor. E na aba geral, onde eu tenho a natureza de operação de retorno. Então, normalmente o meu fornecedor vai me retornar com uma 5902 e a entrada no sistema se dá com a 2902, que é um retorno de mercadoria industrializada por encomenda, que já está vinculada previamente lá ao tipo de movimento no estoque e entrada de mercadoria própria estocada em terceiro, né? Então, próprio em posse de terceiro. Após fazer esses vínculos, normalmente nessas notas, além dos materiais retornados, o industrializador ele cobra um item ali de mão de obra ou industrialização efetuada. Esse item, então, a entrada dele, a natureza de operação, ela é diferente. Normalmente na nota do teu fornecedor vai vir ali com a 5124 e ela entra com a CFOP referente da entrada 2124, que é uma industrialização efetuada por outra empresa. Aí nesse caso eu não tenho movimentação de estoque de terceiros informado para essa CFOP. Ao final dessa nota a gente vai verificar que os itens retornados eles não geram financeiro, então eu tenho um valor total de nota e eu tenho o valor de base de cálculo para impostos que vai incidir em cima apenas da industrialização efetuada ou um eventual item de matéria-prima aplicada que o fornecedor tenha feito a revenda. O mesmo acontece com as duplicatas, em que essas duplicatas são geradas apenas sobre o valor da industrialização. Esse processo ele ainda não finalizou ainda, não terminou a gestão do estoque de terceiro. O que eu preciso fazer para finalizar essa rotina? Eu tenho que vir aqui com a nota selecionada em vínculos, e aí eu tenho aqui o cadastro do estoque próprio em posse de terceiros. Quando eu entro aqui, ele já me lista quais os materiais, né, com base na CFOP, que estão sendo retornados. E aí eu venho aqui na abinha estoque do item da nota fiscal e posso adicionar então as notas, a nota que está me retornando. Pode acontecer de eu ter lá mais de uma nota do mesmo material estocado lá, né? Enviado para industrialização naquele fornecedor. É muito importante observar referente a qual nota ele está me retornando. Normalmente eu vou utilizar sempre, eu vou estar devolvendo sempre as mais antigas, né? Para que não estoure aquele prazo máximo de 180 dias para findar esse processo de industrialização. Então eu faço simplesmente esse vínculo, vinculei, eu tinha 1000 disponível, ele aproveitou os 850 que é o que o meu fornecedor retornou, certo? Esse item eu tinha 500 e a quantidade que eu preciso é de 500 e o meu saldo é 500, eu estou aproveitando ele total. E o terceiro item também eu tinha 150 e estou aproveitando os 150 aqui na nota. Após esse processo, aí sim eu finalizei essa rotina de industrialização. Se a gente retornar lá no nosso relatório de conferência no estoque de terceiros, eu tenho uma conferência aqui eu vou fazer aquela mesma pesquisa e vocês vão perceber o seguinte. Ele já me listou só um item porque eu pedi só os em aberto. Se eu pedir todos, né, ele vai me listar os outros 3 itens. Por que ele não listou os outros 2? Porque eu fiz a devolução total deles. Então o meu saldo está zerado. Quando eu marco para listar apenas os em aberto, ele vai listar só aquilo que realmente tem um saldo ainda lá naquele fornecedor. O mesmo acontece na impressão, onde eu tenho aqui para cada item a nota fiscal que foi retornada, o item da nota em que ela retornou e a quantidade que aquele fornecedor retornou, listando então o saldo de material que ele ainda precisa, né, que eu estou aguardando o retorno, certo? E essa então é a rotina do estoque de terceiro na visão do cliente contratando um industrializador. No próximo vídeo eu pretendo fazer a visão inversa, onde a empresa é o industrializador prestando serviço para um cliente. Qualquer dúvida vocês podem mandar no nosso e-mail atendimento@andesrp.com.br.
E até o próximo vídeo aí. Um grande abraço a todos.